Bom dia, irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, falando da palavra do Senhor. A gente tem essa honra de poder divulgar o reino dele, esse reino que ele anunciou, que trouxe tanto espanto para o povo judeu naquela época. Eles achavam que era um reino mais voltado para o natural, mas o Senhor falava do sobrenatural. A gente tem escutado muito, tem sido muito falado nas igrejas, nas pregações, na boca dos irmãos, a questão da unidade. É algo que é um desafiador para a gente, porque a gente tem uma tendência carnal individualista, e eu acho que além disso, quando a gente pensa em unidade, a gente pensa num corpo natural, e a gente vê aquilo como se aquele agrupamento de pessoas promovesse uma força natural. Aquilo nos chama atenção, nos destaca para a gente. Imagina um exército chegando, a gente olha para aquilo e fala, nossa, esse exército ele tem muita força, tem muitas pessoas estão ali batalhando. E o Senhor nos chama para ter uma unidade, mas na dependência dele. Aquela passagem onde que Gideão é chamado a selecionar aquelas pessoas que lutariam com ele, Deus queria mostrar justamente isso, que ele não estava falando de uma força bruta, mas de uma força que vinha através daquela frase de Paulo, né? Quando sou fraco, sou forte. A gente tenta buscar a comunhão com Deus na individualidade e, na verdade, na unidade, essa comunhão ela vai ser manifestada de forma mais clara, ou seja, através dos irmãos da igreja. Tanto é que o Senhor falou que quando a gente amasse uns aos outros da forma que Ele nos amou, que o mundo visse isso, ele reconhecia que nós éramos filhos do Senhor. Então a forma de demonstrar o amor do Senhor é sempre nos relacionamentos com as outras pessoas. A gente só pode demonstrar esse poder do Evangelho sobrenatural do Senhor quando tem outras pessoas envolvidas. Quando se trata da gente mesmo, não conseguimos fazer isso ou fazemos com mais dificuldade. E eu tenho refletido que muitas vezes a gente vê aquela multidão de pessoas, vê aquele barulho de muitas vozes, mas eu acho que faz diferença, na verdade, na multidão, a individualidade de cada um se silenciando diante do Senhor. Eu tenho refletido sobre o silêncio, tenho refletido como que o Senhor fala nos nossos corações, durante orações ali que a gente tem só com Ele, e quando a gente está meditando e refletindo na palavra, e escutando, esperando Ele falar nos nossos corações. A gente sabe que a palavra ela é viva, nós sabemos que da boca dos irmãos nós vamos escutar palavras vindo do Senhor, a gente vai lendo a palavra ou escutando uma pregação, mas o Senhor quer ministrar intimamente em cada um de nós. Tanto é que Jesus falou que o reino já era presente, e Ele sabia que Ele dizia que era presente porque era presente no coração, já era através dele, e o reino seria presente no coração de cada um dos irmãos. Então é nessa intimidade nossa que nós precisamos nos adequar e moldar. Porque se todos nós, apesar de fazermos papéis diferentes num corpo, tivermos esse alinhamento de disciplina, de buscar a direção do Espírito Santo de Deus em nossos corações, nos silenciando, esperando Ele ministrar em nós, trazendo clareza do que é a vontade dEle para cada situação, certamente quando a gente nos unir como corpo ou formos fazer algo em conjunto, a gente vai ter uma facilidade maior de nos amar uns aos outros e, consequentemente, nos unir. Porque a direção é a mesma. E o princípio da unidade, no meu ponto de vista, é todos estarmos olhando para a mesma direção. Nossa direção, o nosso alvo é Jesus Cristo. Nós sabemos que não tem outro lugar para olhar. Então eu proponho que a gente reflita sobre isso e perceba que quando a gente está se desorganizando, se desarranjando, muitas vezes porque a gente está olhando para os lugares errados e olhando para lugares que são indevidos, não o Senhor. Só como uma última reflexão, eu vejo que naquela Torre de Babel o povo se encorajou, porque tinha muita gente. Então eles tinham uma unanimidade ali, eles tinham uma força bruta, mas eles não tinham força. E o Senhor sabia que aquela unidade, para aquele propósito, ela era poderosa. Mas não prosperou porque o Senhor não deixou. Então, se a gente quer prosperar, a gente sabe dessa força da unidade, mas que a gente tenha os nossos olhos voltados e focados para aquele que nos chamou.
Obrigado, que o Senhor nos abençoe.